Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos um relato impressionante de experiência de quase morte. E impressionante mesmo, porque tem alguns pontos aqui que eu não faço a menor ideia. Foge totalmente da teoria e engloba níveis cósmicos. Realmente são coisas assim que é difícil até de poder analisar segundo a teoria e o conhecimento atual que a gente tem. Então eu convido você a ficar até o final desse relato, porque quando parece que acabou, vem uma coisa nova, e vem outra, e é tudo muito espetacular. Lembrando que se você é novo aqui, a experiência de quase morte ou EQM é aquele fenômeno onde a pessoa tem um acidente, uma queda, um trauma, uma parada cardíaca, fica entre a vida e a morte, sai do próprio corpo e ela vai a outras dimensões, onde ela pode comprovar a vida após a morte e ter vivências espetaculares, como é essa que nós vamos falar aqui hoje. E se você se interessa, aqui falamos de experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução da consciência. Se você se interessa por temas assim, se inscreva para não perder nada, para ficar sempre antenado nas novidades em relação a esses temas. E o caso de hoje, então, esse caso emblemático, esse caso realmente espetacular em vários pontos, aconteceu com essa pessoa aqui, com o Peter, identificado apenas com o sobrenome N. Ele deu o depoimento para cientistas que estudam EQM e preferiu ficar no anonimato. Aconteceu em 1974, lá na Escócia, em função de um acidente de moto. Então, vamos para esse caso espetacular. E o Peter começa o seu relato da seguinte maneira. Tive essa experiência na sexta-feira, 2 de agosto de 1974, 5 dias antes do meu aniversário de 20 anos. Eu tinha terminado o trabalho do fim de semana e estava na rua onde morava, conversando com um amigo. Eu tinha uma moto, que na época era uma das coisas que me dava sentido à vida e me oferecia meios para sair do meu ambiente diário e me movimentar. Estávamos conversando sobre o que poderíamos fazer no final de semana. Era muito cedo e ainda havia um lindo pôr do sol brilhando. Morávamos em Edimburgo, na Escócia, o lugar onde não é o mais ensolarado do mundo. Mas isso tinha alguma compensação, pois você apreciava ainda mais quando o sol brilhava. E este sol do início da tarde, em particular, era simplesmente adorável de observar e me fez pensar em um final de semana no campo. Sugeri que pegássemos uma barraca e uma mochila de ferramentas e fôssemos rumo para o norte, para passar o final de semana acampando. Meu amigo topou, achou que era uma boa ideia. Ele saiu pela estrada até a sua casa para pegar algumas coisas, enquanto eu preparava a barraca, as ferramentas e a moto. Em meia hora, estávamos indo para o norte. Lembro-me de cruzar a Fort Road Bridge e perceber aquela sensação de diferença. A sensação de que sempre tive de me mudar fisicamente de Edimburgo. Como se quando as rodas da moto finalmente saíssem da ponte e deslizassem para a estrada à frente, e eu realmente sentisse que estivesse escapando para algo diferente. E chegamos em Glenfarg, quando o crepúsculo começou a cair. Saímos da estrada de Glenfarg e dirigimos passando por um lugar chamado Bridge of Earth. De lá, continuamos e estávamos a uma boa distância de Perth. Sugeri ao meu amigo que passássemos por Perth e, como já estava escurecendo, encontrássemos um lugar para acampar durante a noite. E isso estava bom para ele. Entramos na Edinburgh Road, que era a principal estrada para Perth pelo sul. Enquanto subíamos a estrada, meu amigo e eu vimos à nossa direita uma grande área gramada que parecia um parque. E naquele lugar havia marquises montadas e parecia haver algum tipo de parque de diversões montado para o fim de semana. Ocasionalmente, olhávamos para as pessoas e tendas e pensei comigo mesmo que talvez pudéssemos parar um pouco e dar uma olhada ao redor. A comunicação em uma motocicleta pode ser um pouco complicada às vezes. A dificuldade para o motociclista é que, se você quiser falar com o passageiro da garupa, primeiro precisa chamar a atenção dele.
E eu virei-me para perguntar ao meu amigo se ele gostaria de parar e passar um pouco tempo ali. Só que ao virar a cabeça, percebi que ele estava sentado observando as tendas e as pessoas. Olhei de volta para a estrada e em seguida dei um tapinha no joelho dele para chamar sua atenção, enquanto virava minha cabeça mais uma vez. Nós dois tínhamos capacetes integrais, fechados, então, para ser ouvido, comecei a gritar para ele e perguntar se ele gostaria de ir até lá. Ele gritou e acenou de volta, dizendo que sim. Quando virei a cabeça de volta para a estrada, e para meu horror, vi que estávamos prestes a bater na traseira de um carro parado. Muitas pessoas que sofreram um acidente podem estar familiarizadas com a maneira como as coisas parecem acontecer em câmera lenta, pois o fato de que alguém está prestes a bater começa a inundar a sua mente. O que sempre me impressiona nisso é a sensação de inevitabilidade que vem com isso. Você pode realmente ver que vai acontecer. Você pode ver que não há absolutamente nada que você possa fazer a respeito, pois simplesmente não há mais tempo. E ainda assim, tudo parece se desenvolver, surgindo tão lentamente. Quando virei minha cabeça para trás, antes de bater na estrada, de repente senti uma dor laceante percorrendo meu corpo. Isso depois da moto ter batido. Eu parecia extremamente intrigado e não conseguia entender porque eu deveria estar sentindo tanta dor, com meu corpo já estirado no chão. Com essa consciência dessa dor, comecei a perceber que, de alguma forma, eu não estava mais em um estado normal de consciência. Meu pensamento e consideração pelo meu corpo pareciam ser um toque de emoção que surgiu à minha mente, que de alguma forma eu estava considerando que meu corpo como se fosse um objeto, de uma maneira que eu nunca havia feito antes. Embora isso pareça estar acontecendo em uma espécie de percepção de ondas curtas. Eu parecia estar pensando em meio a ondas de dor passando por mim e que eu estava de alguma forma perdendo meu senso de identidade. Lembro-me de conseguir me levantar um pouco e começar a tentar alcançar a minha perna, mas descobri que meus braços não faziam o que eu queria que eles fizessem. Comecei a cair para trás e, ao fazê-lo, senti-me extremamente angustiado, pois comecei a perceber que estava perdendo a capacidade de coordenar os meus movimentos corporais. Comecei a perceber de alguma maneira que as ondas de dor que me fizeram perder a consciência estavam extremamente perigosas para mim. E, no entanto, eu achei ter ouvido as palavras como se alguém dissesse para mim: somos enfermeiras, saiam do caminho, afastem-se. E eu olhei para ver um rosto perto de mim. Então senti a onda começar a me inundar de dor. Eu sabia que não conseguiria resistir, pois era muito forte. Só que eu estava subindo muito rápido para eu conseguir segurar e lidar com aquilo. Eu simplesmente senti-me subindo e senti que estava se perdendo, que eu estava indo embora. E foi nesse ponto que eu soube mais tarde que eu perdi a minha consciência ou a minha lucidez. Foi então que eu percebi que eu estava em um lugar escuro, vazio e preto. Eu não conseguia ver nada além da escuridão. E embora eu tivesse registrado que era assim, não era um assunto que me preocupasse de alguma forma aquele ambiente. Eu parecia estar desinteressado de tudo aquilo. Aconteceu também que eu não parecia ter um corpo. Eu existia apenas como consciência. Isso também não tinha nenhum tipo de preocupação para mim. O que mais me interessava era a natureza de outra coisa que estava ocorrendo. E aqui ele faz uma pequena observação. Gostaria de observar que, ao longo dos anos, li relatos de experiências de quase morte nas quais esse tipo de situação é descrita como um vazio, vazio entre aspas,
Vejo muitos paralelos entre o que escrevi e as descrições de tais vazios. No entanto, não usei o termo aqui, pois não experimentei este lugar como um vazio enquanto estava nele. Especificamente, não tive nenhuma experiência de negação de nada durante essa fase da vivência. E apesar de experimentá-lo, pois era um lugar escuro, vazio e preto, no entanto vejo como os outros podem se referir a isso como uma espécie de, entre aspas, vazio, especialmente se houver um senso de negação associado a tal lugar. Agora, feito esse breve adendo dele, voltando aqui para o seu relato. Parecia que, de alguma forma, eu havia feito uma pergunta. Quando, como e por que vim fazer essa pergunta, eu não sabia. Mas, voltando atrás em minhas emoções, eu sabia que parecia ter feito um questionamento sobre a minha família, sobre as pessoas de quem eu cuidava. E eu fiz essa pergunta como se tivesse alguma espécie de preocupação com o futuro deles. Como se eu pensasse ou sentisse que poderia haver algum tipo de impedimento para que eu pudesse ajudá-los. E a noção desse impedimento, fosse ele qual fosse, me deixou muito triste. A sensação era que eu não estaria lá para eles. Eu não tinha ideia de por que tive esses pensamentos e por que tive esses sentimentos. Apenas que ocorreu dessa maneira. E de certa forma, parecia-me que meus sentimentos entendiam algo que tinha um análogo direto e totalmente consciente com esses pensamentos. Ao notar isso e notar também sua existência, aconteceu algo que me pegou de surpresa por um breve período, mas que de alguma forma me assustou. E o que aconteceu? Uma voz surgiu. Eu não fazia ideia de onde vinha a voz, mas reconhecia sua origem que era exterior a mim. No entanto, embora exterior, tinha tal poder de autoridade, compreensão e doçura que me afetou tanto que me fez sentir como se de alguma forma a voz estivesse entrando em mim, só que de uma forma que nunca havia experimentado uma voz fazer antes. A presença daquela voz se manifestando ao redor e depois dentro de mim parecia estar acalmando minha tristeza de alguma maneira. A voz dizia fora de mim e também dentro de mim: está tudo bem, eles vão ficar bem, nada pode feri-los, eles não podem ser tocados. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, eu tive uma forte sensação de que havia um ser próximo a mim, mas não conseguia vê-lo, porque era muito preto e escuro naquele lugar. Eu teria que dizer a esta voz curiosa para mim, por causa de um efeito estranho que ela tinha e que eu não tinha noção do que se tratava. E embora fosse evidente que estava literalmente respondendo a uma pergunta, sua resposta não se manifestou em mim de uma maneira que eu entendesse, pois seu efeito foi tal que ficou claro para mim que eu estava recebendo a essência de um entendimento. Veja bem, não estava apenas recebendo o que na vida cotidiana chamamos de resposta. E o mais estranho de tudo isso é a maneira que me foi dada, que parecia que a voz realmente estava se comunicando com algo interior a mim, que na verdade já sabia da validade da resposta que estava sendo comunicada. A voz estava dizendo diretamente com uma parte de mim que sabia que aquilo era verdade. E havia um incrível senso de autoridade embutido naquela voz. Ficou claro que o ser estava produzindo a comunicação e que não estava adivinhando a veracidade do que era dito. Estava absolutamente claro que ela sabia do que estava falando. Sem mas, sem talvez. Ele sabia. Houve então algo como uma pausa muito breve. Na vida cotidiana,
podemos dizer que era algo como tirar um tempo para pensar. Só que, no entanto, o que parecia é que eu estava fazendo algo que eu não tinha consciência antes. Parecia que eu estava comparando minhas sensações de tristeza com a compreensão que a voz me dera. Era como se eu estivesse comparando os termos que poderiam ser melhores descritos como duas frequências se combinando. Era como se meus sentimentos estivessem dialogando consigo mesmos. Então, de repente, aquele diálogo interno acabou. E embora eu tivesse uma leve sensação residual de tristeza, parecia aceitar o entendimento que me foi dado e a total validade da resposta. E essa aceitação era quase equivalente a um ato físico, como se fosse o determinante do que aconteceria a seguir. Assim que senti a verdade e aceitei o que me foi dito, tive uma sensação repentina de que eu estava me movendo. E foi uma sensação de que eu havia virado para um lado e apenas começado a me mover para cima e para longe de algo que eu considerei ter dado a resposta para mim. Esse giro e esse movimento repentinos trouxeram consigo outras ocorrências. Eu não sentia mais a presença do ser que se comunicava comigo, embora isso também não tivesse muita importância. O vazio escuro parecia desaparecer, embora isso exija alguma espécie de qualificação, pois ainda estava escuro. Mas tanto quanto se pode dizer que o vazio é algo sem forma, pareceu-me que essa aceitação e esse movimento, de alguma maneira, começaram a causar ou a criar algo que poderíamos entender como a fusão da forma fora do vazio. Não é possível descrever isso em palavras adequadas, mas pode-se dizer que foi como se eu começasse a formar algo a partir desse vazio. Com isso, quero dizer que no ato de me virar, embora não fosse uma preocupação real, se eu possuía de fato um lado ou não, parecia que eu tinha formado uma espécie de corpo, uma forma física, ao qual eu não estava ciente antes de possuir. Ao mesmo tempo que fiz esse movimento de giro e comecei a me mover para cima, comecei a perceber um som. E eu fui atingido por um forte pensamento de que a aceitação real de resposta, esse meu giro, tinha a indução de produzir uma forma de mim diferente. E isso promoveu uma espécie de início de um som e o surgimento de um espaço imediato. E todos esses eventos estavam ligados à aceitação e à minha resposta pela mudança. Esse som que surgiu tinha um ritmo, ou seja, tinha uma periodicidade como se fosse uma batida. No início, me lembrou o som de uma hélice de helicóptero iniciando e, por analogia, que é o mais próximo que eu posso descrever do que aquele som parecia. Portanto, havia uma parte baixa de energia no som e também uma parte alta. E à medida que me movia cada vez mais para cima, eu percebia cada vez mais o início daquele som. E percebi como um espaço foi surgindo ao meu redor. Para qualificar isso, eu diria que desde então que li sobre experiências semelhantes nas quais pessoas descrevem um túnel de luz, eu não identifiquei isso como um túnel, nada como espécie de tal, embora pudesse alguém falar como se fosse uma orientação ligeiramente parecida com um túnel. Eu mesmo aqui não usei o termo túnel porque definitivamente não foi assim que eu identifiquei quando eu estava dentro dele. Também não usei o termo porque enquanto escrevia isso em um ponto que chamei de túnel, eu me sentia fortemente como se algo estivesse ao redor de mim, mas seria enganoso chamar de túnel. Seja como for, percebi como ser um fenômeno muito sutil. E eu achei esse espaço imediato um pouco intrigante para mim, pois parecia imaginar que, de alguma forma, minha visão estava sendo restringida, como se esperasse poder ver o que havia além daquele espaço, mas estivesse perplexo a ponto de ficar entendendo os motivos do porquê eu não poderia ver além dele. Essa sensação
ainda foi agravada pelo fato de eu não ter a menor ideia do que esperava ver e também não tinha nenhuma ideia do que pudesse encontrar. E à medida que eu subia, a minha velocidade de movimento aumentava cada vez mais. Pelo que pude ver, isso estava de alguma forma ligado ao som que eu ouvia. Ou seja, o som ficava cada vez mais alto e a duração do entre aspas, silêncio entre cada uma das sessões de alta energia ficava mais curta. Como mencionei anteriormente, isso começou como um escuro vazio, mas foi mudando imediatamente à medida que a minha velocidade aumentava exponencialmente. Eu pelo menos percebi que poderiam ser criadas propriedades físicas próximas ao redor de mim, ou pelo menos propriedades que poderiam ser apontadas como algo físico. E naquele espaço, haveria algo como se fosse anilhado. Quer dizer, parecia uma espécie de mangueira extensível, do tipo que você encontra em uma espécie de aspirador de pó. Porém, havia ali uma espécie de, entre aspas, anéis metálicos dispostos individualmente, mas não em espiral. Esses anéis foram dispostos de forma equidistante no espaço imediato. E esses anéis eram translúcidos. A razão pelo qual digo isso é porque eles emitiam luzes. Veja bem, não era um túnel, mas eram anéis completamente diferenciados feitos de energia. Minha impressão é que eram recipientes de luz, que estava sendo vista por mim de uma maneira como se estivesse passando por uma membrana, ou pelo menos uma superfície que parecesse uma membrana. Parecia que meu movimento nesse espaço imediato era central em relação a esses anéis de luz. E a minha razão para oferecer maneiras de descrever isso ou tentar descrever o que eu senti é que, devido ao fato dessa luz parecer revelar uma translucidez, parecia que uma membrana dobrava sobre cada anel, formando algo muito difícil de se descrever. Até agora me concentrei no início do movimento, nos toques, e mencionei um som de uma batida definida. Mas a aceleração parecia ter relação com um som que ficava cada vez mais estridente, e com um efeito que parecia acompanhar tudo isso de uma natureza impressionante da qual eu jamais podia imaginar. Como mencionei, às vezes me parecia que o espaço não era simplesmente o espaço como entendemos, mas tinha algum tipo de estrutura matricial dentro dele. Essa matriz que percorria o espaço parecia estar em um estado que se revelava para mim e depois desaparecia, num compasso justamente com o som, com a batida que era fornecida. A própria luz da matriz não era uniforme naquele seu arranjo. E a coisa mais próxima que posso pensar em descrevê-lo é que era como se fosse olhar para um caleidoscópio de estruturas granulares. Sei, é difícil descrever. Era um caleidoscópio de cores fugazes que estava além da minha compreensão. Além disso, olhando em um caleidoscópio, tem-se a impressão de uma estrutura granular tridimensional. Era basicamente isso que eu estava conseguindo ver. Meu ponto é que parecia um processo de velocidade aumentada, onde tudo ficava cada vez mais diferenciado. E essa matriz revelada, que antes estava oculta, com a rapidez do movimento, procurava ficar cada vez mais alarmante, com um efeito desorientador para mim, enquanto eu acelerava cada vez mais. Então, cada vez mais acelerando, cada vez mais rápido. Isso fazia com que os anéis de luz parecessem ter uma distância cada vez menor entre eles, embora eu percebesse que eles estavam sempre distantes uns dos outros. Realmente foi totalmente fenomenal aquela visualização. E enquanto eu acelerava cada vez mais, tive a forte sensação de que todos os eventos que eu podia ver acontecendo ao meu redor, a passagem dos anéis, os aparecimentos e desaparecimentos daquela matriz, era tudo ligado ao som que cada vez ficava mais diferente. Aquele som, quando ouvi pela primeira vez, começou com algo bastante distinto,
como se fosse ouvido à distância. Só que, no entanto, esta audição teve um efeito que marcou muito claramente que era transpa, que transcendia o som normal da vida humana. E embora eu tenha ouvido, também teve um efeito tal que também poderia ser registrado como uma vibração inferior. E à medida em que alguns pontos que eu passava pelo espaço, aquele som percorria e desmoronava e voltava de uma forma contínua, que ficava cada vez mais alto e uma batida cada vez mais adjacente ao meu movimento rápido. Cada vez mais rápido e cada vez mais fenomenal. O volume do som era tal que simplesmente eu não conseguia mais deixar de percebê-lo. A minha velocidade tinha se tornado tal grandiosa, que eu não podia, é difícil descrever até mesmo os anéis que antes eu percorria, pois eles pareciam ter sumido e se tornado uma coisa única agora. Eu teria entendido facilmente o que parecia tudo aquilo, aqueles anéis de luz, mas eles pareciam emitir algo que eu não conseguia compreender. Agora pareciam entrar e sair da existência, assim como a própria matriz. E embora eu pudesse perceber tudo aquilo, esse efeito de faseamento, o aparecimento e o desaparecimento, também estava acontecendo rápido demais para descrever uma precisão humana. Enquanto escrevo tudo isso aqui, eu estou ciente do que penso ser algo simplesmente superior aos níveis de frequência e percepções humanas. E embora eu observe isso em seu ponto mais alto, em um sentido geral, eu estaria inclinado a dizer que era como estar em um ambiente estroboscópico. E veja, ele está só dando uma introdução. O que vai acontecendo impressionante, não, vai chegar. Isso aqui é só uma percepção que ele tentou dizer o indizível, né? Desse túnel, não túnel pelo qual ele estava passando. Até esse ponto, toda a minha reação a todos esses eventos foi de uma observação muito relaxada e ligeiramente abstrata do que estava ocorrendo. Eu não parecia, de alguma forma, perturbado com nenhuma ocorrência. Isso a ponto da minha reação ser quase desinteressada. Eu estava apenas observando tudo aquilo, todos aqueles fenômenos. Só que, no entanto, chegou um ponto em que a fase foi tão rápida que comecei a perceber que estava desenvolvendo uma emoção de medo pelo que estava acontecendo. E meu medo parecia basear-se na consciência de que, se esse som continuasse acelerando e as energias que emitiam continuassem afetando a natureza daquele espaço imediato tal qual, tudo aquilo simplesmente se despedaçaria, porque não seria capaz de conter tantas energias. Eu parecia temer, não que explodisse, mas que corresse o risco de desmoronar ou implodir. Senti meu medo aumentar à medida que o som crescia para velocidades e níveis que são completamente intransmissíveis aqui, quer dizer, não dá para transmitir, né? Toda a natureza do espaço imediato parecia estar prestes a se despedaçar, porque a rapidez parecia atingir níveis que beiravam a ocorrência de um estado ou de uma fase que fosse simplesmente impossível de alguma forma. Era como se eu tivesse a sensação de que o espaço não seria mais capaz de sustentar sua existência por causa das contradições que pareciam fazer ou criar a sua própria condição. Minha velocidade atingiu níveis que estão absolutamente além de qualquer palavras para descrevê-la. O ruído era tão alto que parecia ser um rugido que permeava tudo a ponto de que a própria estrutura pudesse estar estremecida. Então, muito de repente, meu medo desapareceu completamente. Eu não me importava mais com o colapso. Parecia apenas aceitá-lo também como uma forma de desinteresse, como se tivesse atingido um ponto silencioso dentro de mim. E eu só notei isso quando o espaço em que eu estava se foi.
E eu agora estava literalmente flutuando no universo. Eu estava ciente de que, de alguma maneira, meu estado havia mudado, embora não pudesse determinar de que maneira. Eu me encontrei em completa paz e sem nenhum medo ou preocupação de qualquer natureza. Senti-me de um tamanho enorme. Minha sensação de bem-estar e paz era de um tipo que eu nunca havia conhecido antes daquele dia. Realmente senti como se tivesse me livrado de algo que só poderia ser descrito como um peso. Tive uma sensação de completude de mim mesmo que nunca havia conhecido. Tanta paz que seria aqui quase inacreditável. Comparado a lá, mesmo a mais vontade entre nós, mesmo o mais à vontade entre nós, não passa de uma criatura se contorcendo e lutando, fingindo ter paz. Também notei que parecia ter perdido a noção do tempo. Tudo tinha uma sensação de imediatismo ampliado, que simplesmente é impossível descrever. E ao tomar consciência desse estado de completa paz e reconhecê-lo pelo que era, comecei a olhar ao meu redor. E ao fazer isso, tomei consciência de algo. Em volta de mim, em distâncias próximas, haviam luzes. E essas luzes eu tomei por serem como estrelas, de fato eram estrelas. Isso quer dizer que normalmente nos referimos a elas como objetos físicos, sólidos. Suas cores, no entanto, eram mais variadas do que já tinha visto em qualquer céu noturno. Mas lá, essas estrelas eram outras coisas. Eles eram seres e estavam totalmente conscientes. Todo o universo no qual agora eu estava me debruçando e começando a observar estava completo e totalmente consciente. Eu entendi que tudo aquilo era consciente. Quero dizer, o próprio espaço é permeado pela consciência. Não havia nada ali que não fosse consciente. E isso não me surpreendeu de forma alguma. Não considerei isso curioso ou bizarro de alguma forma, nada disso. Eu parecia considerar de alguma forma inteiramente natural aquela percepção, que é a expressão mais próxima que posso pensar que aponta a uma direção correta. O meu sentimento, afinal, era de como estar em casa e agora completamente seguro. Cada fardo que eu já conheci simplesmente se foi por completo. De fato, em muitos aspectos, foi apenas enquanto eu estava aqui e me sentindo nesse estado que percebi o quanto eu estava sobrecarregado. E agora eu estava ali, flutuando no espaço entre esses seres que eu parecia conhecer muito, muito bem. E este era um sentimento muito distinto. Ao olhar em volta, percebi que todas aquelas estrelas estavam em comunicação umas com as outras. Elas estavam todas conversando. E nesse ponto, enquanto estou sentado aqui escrevendo isso, agora me deparo com uma dificuldade muito grave. A dificuldade é que não há palavras para descrever de forma adequada o que estava acontecendo naquele momento. Não tenho vocábulo de alguma forma que chegue a ser capaz de descrever aquilo. Simplesmente não existem palavras adequadas. O sistema de comunicação lá era totalmente diferente de qualquer coisa que já experimentei na minha vida. Aqui, em nossa vida cotidiana comum, usamos palavras para tentar transmitir algo do que estamos pensando e sentindo. A resposta é feita em palavras. Se a intenção da comunicação é chegar a um acordo sobre algo, então o sistema é configurado para transmitir, responder, transmitir a resposta e assim por diante. É um arranjo inevitavelmente linear. É uma dinâmica linear, é reta.
Só que a comunicação que acabei de descrever era bastante direta entre os indivíduos. Mas isso acontecia simultaneamente e com muitas centenas de indivíduos. E uma sensação rapidamente tomava a forma de um aparente caos, só que era uma verdadeira Babel. E descobri que a minha capacidade de distinguir entre faixas, matizes ou nuances era extremamente expandida. E isso parecia necessário para aquele sistema de comunicação que eu estava tendo. Minha sensação era de que isso não era necessariamente uma propriedade minha. Aquele sistema de comunicação era baseado na transferência direta de pensamento e sentimento. E deve ser entendido que um sistema de comunicação desses é perfeitamente possível para o outro transferir diretamente para você, sem qualquer sombra de ambiguidade, sem qualquer forma de inexatidão ou sob qualquer tipo de informação errada. Pois a soma total do seu pensamento ou sensação está no momento que você recebe aquilo. O que é exatamente o que eu descobri que estava acontecendo comigo. E, portanto, o pensamento e o sentimento não era necessariamente uma propriedade minha ou sua. É a própria propriedade do outro dentro de você. E não apenas isso aconteceu, mas eu também sabia que estava fazendo o mesmo com aquele outro ser. Até agora, para simplificar, escrevi isso em termos de estar em uma comunicação apenas com aqueles seres que eram estrelas. Mas agora, eu preciso complicar um pouco mais e dizer que todas aquelas estrelas próximas que pude ver, cada uma delas estava nesse estado de comunicação entre umas com as outras, ou entre elas. Eu sabia e podia sentir profundamente dentro de mim tudo o que estava acontecendo em termos de pensamentos e sentimentos que permeava o próprio universo no qual eu estava. Havia literalmente centenas de estrelas conversando umas com as outras ao mesmo tempo, mas não havia um único choque de pensamento ou sentimento, nenhum único mal entendido, se é que é possível dizer isso, e não havia nenhum tipo de sensação de ser transmitido algo além da verdade absoluta de qual era o seu estado real. Enquanto eu estava naquele espaço, naquele universo consciente, pensante, sensível e totalmente ativo, eu estava sendo permeado pelos próprios pensamentos e sentimentos desses seres, de modo que eu podia literalmente senti-los dentro de mim, embora eu soubesse que eles estavam todos ao meu redor. E ao olhar novamente em volta, pude literalmente ver uma dessas estrelas e saber que era um pensamento um pensamento e sensação dentro de mim. Não porque aquele pensamento e sentimento acabou de chegar, mas porque de alguma forma já estava lá. Bastou olhar para aquela estrela para poder identificar a presença dela e a sua comunicação especial. Agora, é necessário entender que havia literalmente centenas dessas estrelas próximas. E elas também estavam, entre aspas, todas dentro de mim ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estava ali observando tudo aquilo, pude identificar as comunicações dos indivíduos e ao mesmo tempo estar ciente da totalidade das informações. E era de uma natureza quase indescritível. Isso porque as comunicações delas não produziam nada além da mais pura harmonia. No total das comunicações não havia nenhum sentido em qualquer desvio do que poderia ser melhor descrito como uma espécie de metacomunicação. Era como se o total de todas as comunicações individuais fosse em si uma única comunicação que se formou a partir dos indivíduos que surgiram. E isso parecia acontecer tão rápido
que os seres se alimentavam e se tornavam conscientes do efeito da comunicação que faziam a nível grupal e individual. Eu sei que apenas uma coisa não chegava nada perto disso, que era... Não, eu sei que apenas uma coisa chega perto disso, do que eu quero dizer com essa comunicação. E isso se chama música. Deitar, sentir, pensar, participar, modificar, ser modificado por sentir a essência de cada indivíduo, sentir a essência da totalidade dos pensamentos e sentimentos do grupo, sentir uns afetando aos outros e ter uma resposta afetiva para todos eles. Tudo acontecendo instantaneamente, simultaneamente, que é uma sensações das mais profundas que já senti, que era como uma espécie de ouvir uma música. E aqui, essa entre aspas música, fosse tomada como uma brincadeira, como pensamentos e sentimentos sendo orquestrados, tendo capacidades de ir além do que um ser humano pode ser capaz de perceber. E essa, entre aspas, música, lembre-se que estou falando não da música, mas de um sistema avançado de comunicação, não foi apenas um evento isolado, mas que permeava tudo simultaneamente. Eu tinha uma sensação também de que ali havia algo que eu não entendia. E isso tinha a ver com algumas estrelas que estavam distantes. E pareceu-me inicialmente que eu só podia sentir, participar e conhecer as comunicações de estrelas próximas. Era como se aquelas que estivessem distantes estivessem bloqueadas de mim, de alguma forma, do meu conhecimento. Ou como se houvesse algum tipo de barreira que me impedisse de saber o que elas estavam se comunicando. Só que, no entanto, quando tomei conhecimento desse bloqueio, aquilo não me interessou. E este lugar tinha tal sensação de perfeição e retidão que se percebia que as coisas tinham um propósito e que a maneiras todas como tudo estava disposto estava correto. Agora preciso tentar descrever mais especificamente o que essas estrelas estavam me comunicando. Em essência, a comunicação foi algo, entre aspas, simples. Embora, como eu disse, o sistema de comunicação era absolutamente estupendo e avançado. Na primeira parte da comunicação, as estrelas me informaram que me conheciam. Na segunda parte, eles me informaram que estavam felizes ao me ver novamente. E eles ficaram muito, muito felizes por estar de volta com eles, ao me juntar novamente. E na terceira parte do que me foi comunicado, eles me disseram que me amavam muito, muito mesmo. E preciso ressaltar aqui que escrevi isso como a primeira, segunda e a terceira parte da comunicação, mas em termos humanos, em termos do nosso uso da nossa linguagem. Pois, como eu falei, a comunicação era um fluxo maciço de conhecimentos ou da, entre aspas, música que tocava sua própria estrutura no espaço em que eu estava, que se movia através de mim, em mim e de volta para eles. Pois eu estava mesmo em tal estado de alegria por perceber tudo aquilo novamente. E preciso enfatizar que tudo que nós trocamos de conhecimento eram pensamentos e sentimentos distinguíveis uns dos outros. As palavras eram transferências diretas e a precisão com que o fluxo ocorria podia indicar um significado totalmente surpreendente, não só pela sua magnitude, como pela sua sutileza. Simplesmente não temos nada aqui que se aproxime disso. E toda essa sequência comunicativa foi iniciada por uma estrela individual que eu olhei quando tomei consciência de onde ela estava e do que havia ao meu redor. Eu olhei para ela e a estrela disse, comunicando-se com os outros, o que traduziu-se em palavras com a mensagem da seguinte maneira: olha, ele está aqui agora. Ele está de volta conosco. Ele está aqui. O que a estrela falou quando ele viu, né? O fato é que,
ao olhar para aquela estrela individual, iniciante, eu sabia que todas as outras estrelas próximas já sabiam que eu estava lá, que já conheciam a mensagem e conheciam todas as respostas, meus sentimentos e tudo ao redor. E eu não sei quanto tempo fiquei à deriva naquela área do universo na qual me encontrava. Pode ter sido minutos, pode ter sido uma eternidade, eu não sabia e nem me importava. As sensações de ser acolhido, de ser amado, de estar de volta, de estar à vontade, de ser cuidado, a aceitação de minha retribuição pelo amor a elas, estava dentro de mim e dentro de tudo, e sentia tudo com extrema inteligência e sabedoria. Eu conseguia perceber a extensão do conhecimento e da natureza fundamental daqueles seres. E eu fiquei entre eles, sendo acolhido e amado por eles por um tempo indefinido. Eu não ouvi um som como um estrondo baixo distância. Eu não ouvia nada, mas de repente eu me virei para o lado direito, para onde não havia absolutamente som algum, não havia nenhuma energia. Eu digo que ouvi um som que de fato é difícil de descrever, pois a capacidade de audição é semelhante à nossa. Só que, no entanto, a minha audição não se restringia apenas à forma, pois também eu ouvia o que havia de som, entre aspas, dentro de mim. É como se houvesse uma analogia vibratória de algo se movimentando de modo profundo dentro do meu ser. E de repente, eu olhei em direção de onde pensei ter ouvido o som, e a princípio eu não consegui ver nada. E a área para a qual eu estava observando estava muito distante, e era uma região escura do universo, sem estrelas nas imediações. Então pensei ter visto momentaneamente uma ligeira mudança de um ponto naquele espaço, como se algo tivesse aparecido por um segundo e depois desaparecido novamente. Como se tivesse apenas vagamente identificado um ponto de movimento em todo aquele espaço distante. Então eu vi de novo a ponta de uma luz e vi um pouco mais, que sumiu, e vi de novo, e comecei a perceber aquele ponto luminoso. Essa aparição e desaparecimento tinha uma leve qualidade cintilante. Aquilo não envolvia luz como tal, apenas o reconhecimento de que algo diferente do fundo geral do espaço estava agora presente naquela área. Então, aquilo surgiu e ficou aparente. Eu sabia que havia algo ali e que aparentemente estava se movendo em minha direção. Não sei por quanto tempo isso ocorreu. Repito que o tempo lá não existe da maneira que entendemos aqui. Existia algo como o tempo, mas nada parecido com o nosso referencial. E ao identificar que havia algo se movendo distante de mim, senti um silêncio se apoderar. E isso não tinha nada a ver com medo. Na verdade, eu não tinha medo de nada ali. E quando esse silêncio caiu sobre mim, notei que todas as estrelas e todo o grupo estelar também ficou em silêncio. Era como se todo o espaço estivesse agora impregnado por aquele silêncio. Como se estivéssemos tendo a sensação de que algo profundo estava para acontecer, embora não tivesse ideia do que era. Era como se todas as estrelas tivessem se retirado para um estado de contemplação. E o objeto que eu podia ver agora e ouvir, sentir dentro de mim, estava ficando cada vez mais próximo. E à medida que se aproximava, toda essa audição e sensação de silêncio ficava mais alto.
Isso para que eu pudesse sentir o meu interior começar a vibrar. O próprio, entre aspas, som, mesmo no ponto em que o objeto chegou diretamente a mim, começou a aumentar, mas nunca ficou alto, no sentido de que fosse um som no que descrevi anteriormente naquele espaço, que ficou muito alto. Foi um tipo de, entre aspas, som que aumentou seu volume, mas nunca de um modo opressor. E enquanto eu olhava, o objeto começou a se aproximar cada vez mais, a ponto de que pude ver o que estava se movendo em minha direção, que era uma pedra que estava caindo lentamente, quase como se estivesse rolando no espaço. E embora a sua taxa de rotação fosse muito lenta, e de forma alguma o indicador dessa taxa era algo muito concreto, mas era aproximadamente uma rocha quase que de forma esférica. E conforme chegava mais perto, eu pude ver que a sua superfície era bastante áspera e irregular, assim como uma pedra aqui na Terra seria. Eu pude ver que seu caminho em minha direção estava correndo como parte de um enorme arco. E quando essa rocha chegou a meio caminho de mim, descobri que estava ciente de algumas das suas propriedades aparentes. Essas propriedades pareciam me deixar perplexo de alguma maneira. E essa perplexidade não era de forma alguma confusa e, de fato, não chegava a me preocupar de nenhuma maneira. Eu estava simplesmente presente, vendo tudo aquilo. E o que compreendi daquela rocha é que ela não era posicionalmente fixada no espaço. Veja bem, a rocha não era fixada no espaço. E eu parecia estar ciente disso como uma propriedade distinta dela, que tornava de alguma forma diferente de tudo que estava ao meu redor. Eu sabia que aquela pedra tinha uma liberdade de movimentos que a diferenciava de tudo. Eu também sabia de que não estava ciente da consciência desta rocha, da mesma forma que eu estava ciente da consciência das estrelas. Mas eu sabia que, de alguma maneira, a consciência daquela rocha não estava sendo disponibilizada para mim. Embora eu deva dizer que eu não havia nenhum elemento de engano no que eu estava sentindo. Eu tive a sensação de que aquela pedra e seu movimento eram extremamente volitivos, ou seja, frutos da vontade. Fosse o que fosse, não era um objeto se aproximando por acaso, por causa de algum caminho aleatório no qual estava. Aquilo tinha vontade. Eu também estava ciente de que essa rocha não tinha idade. E eu quero dizer com isso é que, em nossos termos, ela era antiga além de nossas imaginações mais delirantes. Agora, toda essa aparente falta de comunicação, na verdade, era uma comunicação dele para mim. Foi apenas porque não compreendi os elementos da comunicação que me pareceu que não havia nenhuma. O que quer dizer que o que estivesse acontecendo agora era algo destinado de alguma maneira. Eu sabia por que estava lá, embora naquele ponto eu não tivesse consciência. Era por isso que esse objeto era volitivo. Era, digamos assim, uma espécie de compromisso. E sabia, pelo que chamaríamos de início dos tempos, que estaria aqui agora para me encontrar. Naquele momento, eu não entendia por que eu deveria estar lá para encontrá-lo, que a consciência de minha parte estava em um estado inicial ainda. Tentei, como havia feito com as estrelas,
alcançar o conhecimento daquele objeto, fundir-me com ele da maneira bem definida que também já tinha descrito, mas me encontrei e percebi que não poderia fazê-lo. Tudo o que consegui foi o que descrevi acima. Foi então que observei chegar cada vez mais perto. E à medida que aquilo se aproximava, percebi que não havia nada que eu pudesse fazer para impedir a sua intenção. Agora estava tão perto que todo o meu campo de visão foi preenchido pela superfície áspera daquela rocha rolante. Agora estava tão perto que pensei que poderia estender a mão e tocá-lo se quisesse. E estava tão perto, cada vez mais perto, que podia ver que iria rolar para dentro de mim. E digo mais uma vez, nada daquilo me preocupava. Só que nesse ponto, olhei para cima e para baixo, para ver nada além daquela enorme rocha, em todas as direções, vindo diretamente. Eu estava ali, flutuando, suspenso, em nada além de luz. Simplesmente tudo mudou e eu estava agora em um lugar totalmente diferente. Só havia luz ao meu redor e nada mais. Não havia nenhum lugar que não fosse claro. Luz até mesmo onde eu não podia ver. Luz, energia, e eu sabia que havia apenas aquilo nesse novo local onde eu me encontrava. Esta luz era muito brilhante, mas de alguma forma não prejudicava a minha visão. E a luz tinha uma propriedade singular, que é indescritível na sua extensão, alcance e na sua magnitude absoluta. A propriedade singular daquela energia era o amor total e absoluto. Esse amor era totalmente sem reservas, totalmente ilimitado e infinito em seu escopo. Eu estava dentro daquela rocha, dentro daquela personalidade. E esse amor possuía algo que eu podia sentir em cada fibra do meu ser, fluindo para dentro de mim, através de mim, tocando cada parte da minha consciência. Não havia nem nada além de mim que não fosse tocado por aquele ser e por aquele amor. Não havia nenhuma parte de mim que não fosse agora permeado por tal sentimento. Não conheço nenhuma sensação jamais dada que se aproxime da extensão daquela percepção livre daquele amor sem reservas. Este ser, esta luz, era amor absoluto. E dentro desse sentimento total veio também o conhecimento da inteligência e da sabedoria desse ser, pois fui banhado e também permeado por tudo aquilo. A extensão da inteligência e da sabedoria dele é totalmente indescritível, exceto para chamá-lo de algo quase infinito. Era de uma magnitude que eu sabia que não havia nada que estivesse fora da sua bússola. Eu sabia que não havia nada que não estivesse ciente, que sabia que não havia nada que estivesse fora do seu alcance. Como alguém sentado aqui, tentando e falhando escrever sobre o que não pode ser escrito, não tem outra opção a não ser largar a caneta e dizer que na extensão do seu poder e das suas magnitudes quase sem limites, esse ser era impressionante em sua beleza. Não há palavras que possam descrever este ser e sua imponência. No entanto, é preciso esclarecer que tudo isso, tudo que foi capaz, tudo que ele fez, tudo que deu, pode ser reduzido à sua qualidade essencial, pois tudo foi derramado nessa única qualidade sem reservas, que era o amor puro e absoluto. Essa beleza indescritível dele se movia por dentro de mim,
como se estivesse sendo permeado pelo próprio brilho. E eu estava ali, suspenso, flutuando em nada que não fosse apenas luz. Eu podia ver que minha posição corporal era como se eu estivesse deitado, como se eu estivesse em um ângulo de cerca de 30 graus, com meus braços e com minhas pernas estendidos para fora do meu corpo. Eu estava, digamos assim, em uma posição de bruços. E ver-me deitado naquela luz durou apenas o que poderia ter sido uma fração de segundo, ou de repente, quase que instantaneamente, poderia ter sido um tempo eterno. E com aquela luz explodindo, surgindo ao meu redor, meu senso de expansão disparou a proporções inacreditáveis. Foi como se eu tivesse explodido de repente, em todas as direções. Eu não consegui identificar onde estava o meu eu. Isso aconteceu muito rapidamente, com tudo isso surgindo. E foi nesse estado que, pela primeira vez, tomei consciência da onda após onda de amor movendo-se através de mim em todas as direções espaciais imagináveis. Percebi o amor surgindo dentro de mim, irradiando onda após onda. Eu não sei para onde e não sei para quê. Então percebi a presença de um ser de poder, magnitude e inteligência totalmente descritível, na qual eu estava envolvido. Volto a dizer que é difícil relatar, mas não sei quanto tempo durou. Pode ter sido 20 segundos, como facilmente eu posso ter ficado lá por quase uma eternidade. Então me dei conta de que sabia que estava dentro desse ser e ele dentro de mim. Estávamos fundidos para que não houvesse mais separação. E no entanto, eu também sabia que eu existia como uma entidade distinta. Quando me dei conta desse ser que se movia em mim e ao meu redor, e ao tomar consciência de suas propriedades e de sua magnitude, senti surgir em mim um sentimento de temor reverente. Também senti crescer em mim um senso de minha própria gratidão por estar unido a Ele novamente. Devo dizer que esta foi uma sensação forte nessa experiência. Realmente era como se alguma parte de mim já me conhecesse e conhecesse Ele de algum lugar. Eu comuniquei meu sentimento de reverência e gratidão a Ele. E não era necessário que eu fizesse isso, como ele já sabia. No entanto, ele me agradeceu por isso, me dando ainda mais amor. E que eu sabia que não teria sido negado de qualquer maneira. Nós nos unimos no amor mútuo. Eu não poderia começar a descrever a abrangência dessa união. Lembrando que amor aqui não é o que a gente fala por um casal. É amor no sentido de fraternidade, no sentido de mega fraternidade, de compaixão máxima, entende? É um amor, não é um amor carnal, é um amor de compaixão, um amor, uma mega fraternidade, tá certo? E não há união como esta na Terra entre as pessoas de nenhuma maneira. Este é o amor expresso sem barreira, de qualquer forma e de uma experiência direta entre consciências. As sensações geradas dessa união, nessa condição, são inacreditáveis em seu alcance e também em sua sutileza. Mais uma vez, só é possível explicar isso por metáforas. E quando pela primeira vez tomei consciência de mim mesmo, dentro daquele ser, agora eu já estando mais, entre aspas, reformado, ficou claro para mim, como parte daquela comunicação, que nós iríamos agora participar de um, entre aspas, julgamento. E isso ficou completamente óbvio. Só que não me preocupou de forma alguma. E quando eu digo julgamento, gostaria de enfatizar que não havia nenhuma perspectiva de qualquer tipo de condenação envolvida nisso. Eu me senti tão à vontade, tão nutrido, tão envolvido e extasiado no cuidado e preocupação desse ser comigo, que eu sabia que ele nunca faria nada para me prejudicar. Eu sabia que esse ser não era humano.
Este ser que eu conhecia estava tão indescritivelmente acima do humano que é impossível qualificá-lo ou quantificá-lo em termos terrenos. Eu sabia que esse ser era totalmente poderoso, mas que eu seria julgado de que de forma alguma aquilo deveria me dar preocupação. Na verdade, eu o acolhi com boas-vindas. Eu acolhi isso porque sabia que esse ser era de amor total. E apesar de seu poder, ele era completamente benigno. Como este ser, esta luz, me uniu com seu amor, eu devolvi tudo aquilo a ele, de modo que não existiria nada em nós, nada em mim, que ele não soubesse. E ele estava de fato procurando por algo. Estava sentindo o meu caminho e fazendo aquilo ao meu redor, procurando por aquilo pelo qual o seu julgamento poderia ser feito. E deve-se perceber que esse, volto a dizer, entre aspas, julgamento, não era uma questão de critério exclusivo desse ser. Esse julgamento é aquele em que o indivíduo está sendo analisado, está intimamente envolvido em seu próprio processo de julgamento. E tendo essa experiência, eu li alguns relatos que falam de que o processo da morte, de pessoas que revêem imagens ou veem aspectos de suas vidas representadas por ela, como uma espécie de revisão existencial que está sendo feita. Só que isso não aconteceu comigo. No entanto, eu sabia que estava sendo julgado, ou melhor, que estava participando de um julgamento. Eu sabia que essa luz, esse lindo ser, estava peneirando algo através de mim, procurando, medindo, vibrando, checando frequências, elevando-as para o seu amor, conhecendo o todo. E isso não parecia intrusivo. E fiquei feliz por aquele ser olhar para mim daquela maneira. E eu mais uma vez o acolhi e agradeci por tudo. Eu sabia que era isso que se baseava esse julgamento, que era baseado na essência dentro de uma intimidade, que seria simplesmente impossível que qualquer entendimento que tenhamos aqui compreender, pois a resposta base de tudo aquilo era uma única pergunta que se traduzia em algo bastante preciso. E olha só qual era essa pergunta do qual todo esse julgamento estava sendo feito. A pergunta é: qual é ou foi a essência do seu amor? Lembrando, amor como fraternidade, como auxílio aos outros, né? Se você gosta em um sentido somativo do todo, em qual vibração ou frequência o seu amor ressoou? Onda após onda de amor passou por mim desse ser. Eu me envolvi em tudo aquilo. Então, o que só posso descrever que houve, foi uma pausa no julgamento, pois ele havia simplesmente terminado. Eu sabia, no entanto, que aquele ser ainda estava em mim. Eu sabia que ainda estava banhado pela luz. Só que de repente tudo ficou em silêncio. Eu não estava mais sujeito às ondas daquele amor fluindo ao meu redor e através de mim. Tudo ficou estático. Eu deitei-me na luz em um estado de absoluta paz e calma. Em um silêncio de sentimento como nunca havia conhecido antes. Em pura paz de descanso e aceitação. E então, de repente, eu estava olhando para cima, para um céu escuro, para a cúpula dos céus. Quando percebi que era isso que estava fazendo, notei que minha cabeça estava virando para olhar para a esquerda. E ao fazê-lo, percebi uma esfera de rocha imediatamente ao meu lado esquerdo. E não mais do que a um braço de distância de mim. A rocha agora estava se afastando, caindo lentamente pelo espaço, e eu comecei a vê-lo ir. Ainda estava em comunicação comigo, embora de forma ou de intensidade não muito atenuada.
E, de certa forma, seu estado comunicativo, ou, dependendo do ponto de vista, era algo semelhante ao que ele estava fazendo, mas a comunicação estava começando a falhar. E ao se distanciar um pouco mais de mim, ele me fez uma comunicação que em palavras se traduziria em algo como, veja o que a Rocha diz para ele: vejo você novamente mais tarde. Mais uma vez, preciso afirmar que essa tentativa de tradução verbal é falha. A comunicação continha muitas vertentes, algumas que tratavam do amor, outras que tratavam de um período de tempo indicado como o cenário de contexto da comunicação, mas ficou claro para mim que ele estava me deixando, seguindo um caminho volitivo que o levaria por distâncias que chamaríamos de imensas. E ficou claro na comunicação que esse depois a que ele se referia, em nossos termos, era uma imensa distância de tempo. Nós, como seres humanos, simplesmente não pensamos em termos desses tipos de estrutura temporal. Nós simplesmente não fazemos isso. Ele estava falando que nós nos encontraríamos dentro de uma vasta distância de tempo. E eu sabia que esse tempo que ele usava como referência não significava absolutamente nada para ele. Eu olhei enquanto ele falava comigo e pensei ou senti o meu caminho na comunicação. Pensei que queria segui-lo e, de fato, fiz um leve movimento para fazê-lo, pois pensei e senti que ele estava me abandonando. Então notei que ele sabia totalmente o que estava fazendo e sabia que não estava me deixando. Eu sabia que ele iria, como havia me dito, me encontrar novamente mais tarde. Eu sabia que tudo ficaria bem e que tudo estava certo. Ao perceber isso, vi seu arco começar a levá-lo para o lado de um pequeno planeta que estava em sua vizinhança imediata. Achei curioso, pois nunca havia notado aquele planeta ali. No entanto, eu sabia que tinha olhado naquela direção quando cheguei aqui. Observei o arco da rocha através do planeta e eu percebi que agora estava sumindo de mim. E então acabei desviando o olhar. Olhei um pouco mais para cima e virei a minha cabeça em um arco olhando para toda a cúpula do céu acima. Percebi que todas as estrelas próximas, de alguma maneira, agora tinham desaparecido. Também percebi que o universo em que eu estava não estava permeado de consciência, como quando eu cheguei. Tudo estava silencioso. Tudo que eu podia ver eram estrelas distantes, na grande imensidão cósmica. Eu não conseguia pensar e sentir nenhuma comunicação entre elas. Eu estava me virando e, ao fazer, percebi que estava tentando tomar uma decisão para onde eu iria agora. Parei de me movimentar em um ponto no céu e percebi que havia algo à minha direita, acima de mim. E lá eu pude ver estrelas distantes. Eu podia ver uma área de escuridão entre elas, que pareciam estar naquela mesma direção. Não me pareceu que eu tivesse tomado uma decisão firme sobre ir a qualquer lugar em particular. Apenas que senti que queria ir para aquela região próxima, o que eu faria. Ergui o braço esquerdo, como no movimento de voar para aquela região. Mesmo que, em nossos termos, isso envolvesse cobrir uma distância imensa. Eu não tinha a menor ideia de que essa viagem para lá levaria algum tempo significativo. Senti que comecei a me mover na direção que pretendia voar. Só que, de repente, eu estava ciente de uma voz feminina chamando meu nome. Parecia que era a minha avó, com quem eu costumava ficar naquela época me ligando. Eu parecia estar sendo chamado para levantar e ir trabalhar pela manhã. Lembro-me de murmurar algo como: não vou trabalhar essa manhã, não me sinto muito bem. Ao dizer isso, abri os olhos e a princípio fiquei atordoado, sem saber onde estava. Então me dei conta de que estava dentro de uma ambulância. Então, de repente, minha dor, embora bastante reduzida, voltou para mim.
e comecei a me conscientizar de que havia sofrido um acidente. Fui levado para o hospital Bridget of Earth, tratado e, embora ainda em estado de choque médico leve, colocado na cama. Passei o dia e meio seguinte em um estado que beirava o estupor e às vezes me sentia muito mal, recusando-me a comer muito. No meio do segundo dia, uma das enfermeiras me perguntou por que eu não estava comendo, e eu disse que não estava com vontade porque sentia náuseas constantes e dores de cabeça prolongadas e torturantes. Reclamei de um cheiro estranho que parecia estar por perto, mas que não consegui identificar. A enfermeira abriu meu armário e, ao fazê-lo, o cheiro de fumaça de gasolina se espalhou. Minhas roupas foram colocadas em um saco de polietileno, mas o saco não foi lacrado corretamente. Eu estava deitado perto de um fluxo constante de fumaça de gasolina, e ela levou as minhas roupas para serem incineradas. Mais tarde naquele dia, comecei a me recuperar, embora no período intermediário eu tivesse decidido não falar sobre a minha experiência, pois pensariam que eu estava louco, pois não tinha nenhum contexto formal no qual pudesse encaixar o que vivi, embora soubesse o que havia acontecido, foi algo completamente real. Que relato impressionante, não é mesmo? Fora de... Gente, eu nem vou fazer comentários, primeiro porque volte aqui a fita, rebobine aqui e ouça de novo, mas assim, tem muita coisa impressionante. Olha, eu já passei de 1 hora aqui só de relato, um relato longo, mas que é de fato impressionante. Então, eu não, né, fico por aqui, não vou nem tecer comentários para não me abranger, para não estender ainda mais, mas já digo, se você se interessou, se você gostou, se agregou algo para você, se trouxe reflexão, se de alguma forma mexeu com o seu paradigma, mexeu com seus conhecimentos, então curta o vídeo, porque cada curtida, esse tema e esse canal aqui será difundido e divulgado para mais pessoas. Então, sua curtida ajuda demais, é fundamental e meu muito obrigado por isso. E se inscreva e ative o sininho para não perder nada. E também, se puder, compartilhe com alguém se você achar que é um conteúdo de valor. Então, gente, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.